E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Mais um vídeo para você. Quero pedir a você aí para você se inscrever no canal. Aproveitar, você aciona aí o sininho da notificação e vem conosco nessa jornada. Quero agradecer pelos novos inscritos no canal. Lembrando sempre, chegando a 300, nós sempre de 100 a 100 fazemos uma live aí à parte. Já temos uma live todo dia, que é a live das 7 horas da manhã, que é a leitura da palavra, uma oração. Lembrando sempre, no sábado não temos tendo a live mais, porque estou inserido num novo projeto aí para trabalhar com criança, adolescente, jovem, então sábado não estou dando mais para fazer a live que eu, na verdade, estava fazendo todos os dias desde o começo do ano. Vamos pro vídeo? A produção já está se estendendo. Vamos pro vídeo. Quero falar sobre um assunto interessante. Eu e você, muitas das vezes, algumas coisas são interessantes. E aí vai uma pergunta, você que entrou no vídeo aí, está só na introdução, Deus é suficiente? Na verdade, Deus não é suficiente. Aí você fala, caraca, o cara aloprou. Agora ele largou a cruz. Eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Porque fazendo a avaliação na minha trajetória, e o próprio Jesus detectou isso na sua trajetória. Uma certa feita, chegou uma pessoa, uma mulher, próxima a Jesus, pedindo uma ajuda. E quando ela vai embora, a Bíblia diz que Jesus fala para os discípulos, será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé na terra? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, a mulher chegou a Jesus com toda a expectativa e esperança. Ela não tinha outra solução e ela cria piamente que Jesus poderia resolver o problema. Ou seja, que Jesus era suficiente. Porém, o que eu vejo na minha caminhada é que Jesus não é suficiente. Para mim, não. Para mim, ele é suficiente. Para você, ele é suficiente? Você precisa responder isso. Por que eu falo isso? A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, quando Moisés subiu ao monte, quando ele passou lá 40 dias, quando ele chegou lá e ficou 40 dias, o povo deduziu que Moisés havia morrido. E aí, automaticamente, eles pediram para Arão fazer um bezerro, uma estátua, né, uma imagem, para eles seguirem. Ou seja, naquele momento, se Moisés não está, que era o guia deles, Deus não era suficiente. Então eles fizeram o bezerro e adoraram o bezerro. Deus sentenciou todo mundo ao deserto. Morreu por ali mesmo. Por quê? Porque se Deus não é suficiente, ele também não vai ser a sua companhia até o final. Ele não vai ser o provedor, ele não vai ser o protetor, ele não vai ser o Deus do milagre, ele não vai ser o Deus que realmente faz o sobrenatural acontecer, porque ele não é suficiente. Muitas vezes você fala assim, não, Deus para mim é suficiente. Porém, as suas ações denotam que você só diz com os lábios, que nem os fariseus. Esse povo, Jesus falava, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está distante. E nós estamos vivendo um tempo que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, 3, capítulo 4, diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Eu te pergunto, Deus é suficiente para você? Se ele diz o seguinte, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Se ele diz, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? O mesmo Jesus que viu subir há de voltar para buscar o seu povo. Você está aguardando? A confiança é irrestrita ou você negocia? Uma hora você está do lado de Deus
e da outra hora você já cede um pouquinho. E o que é interessante é que o próprio Jesus, estando entre nós, em terra, como ser humano, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e odiar o outro. O que é interessante nisso é que nós falamos que Deus é suficiente, mas muitas vezes nós servimos a dois senhores. Por exemplo, quando você fica doente, você acredita mais na medicina e nos médicos e nos remédios do que na cura que Deus pode dar. Quando você está passando por dificuldade financeira, você acredita mais nas pessoas que podem te ajudar do que no Deus da provisão. Quando você está passando por dificuldade acerca do sentimento, problemas emocionais, você acredita mais que uma bebida, um cigarro, uma música que não é de Deus, ou qualquer outro fator, vai consolar mais do que o próprio Espírito Santo. Você, por exemplo, quando está passando por adversidade, por pressão, que você é pressionado e o medo bate em você é mais fácil você ceder ao medo e à corrupção ou qualquer outro fator do que confiar que Deus é o Deus da proteção. A Bíblia diz que no Salmo 91, ele diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Ou seja, se você realmente habita no esconderijo do Altíssimo, há descanso em você. Agora, se Deus não é suficiente, e aí partindo desse princípio, a pergunta ela é algo que tem que nos fazer pensar: Deus é suficiente ou não? Se ele não for suficiente para você, certamente você vai sucumbir. Talvez você de repente fale para mim: não, mas calma aí. Tem realmente momentos que eu acho que ele não vai conseguir resolver os problemas. O que eu faço? Eu sempre mostro os problemas, mas gosto de mostrar a solução. Então a solução é simples. Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você lembra do centurião, quando ele chegou próximo a Jesus? A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos, chegou um centurião e clamando a Jesus disse: Senhor, socorre-me, porque o meu servo está em casa, muito doente, a ponto de morrer. Jesus falou para ele assim: tá bom, então vou lá na sua casa. Ele falou: não, Senhor. Eu não sou homem digno que tu entre no meu teto. Porém, eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo para um vem, ele vem. Eu digo para um vai, e ele vai. Só basta o Senhor mandar uma palavra e o meu servo será curado. Ou seja, suficiência em Deus. Só basta Deus decretar uma ação e ele não titubeou. Ele sabia que ia acontecer como Deus falou. Você e eu temos feito como centurião ou Deus não é suficiente? Pensa nisso, porque muitos de nós nos julgamos ser os crentes tão espirituais, ou sermos pessoas que confiamos tanto em Deus, mas postos na parede ou diante de crise, Deus não é suficiente. A gente às vezes faz que nem Abraão. Abraão era um homem de muita fé, era. Mas a Bíblia diz que quando Sara chegou para ele e falou assim: deita com Agar, ele não questionou não. Ou seja, muitos de nós, em dados momentos, dizemos que Deus é suficiente. Mas na realidade, às vezes ele fica em segundo plano. Eu espero que você acredite 100% em tudo que Deus estabeleceu, o que Ele é e o que Ele prometeu.
Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz em Números capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Creia, Ele é o suficiente. Só Ele pode fazer o impossível. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te dê graça. E que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal e vamos conosco nessa jornada.